assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Um ET me visitou. O moço que nos conta esse relato é funcionário público estadual em São Paulo, capital. Bom, isso que ele nos conta hoje aconteceu em 1990, quando ele tinha 10 anos de idade. Então foi numa virada de ano, num ano novo. E nesse ano novo foi ele, o pai, a mãe, a avó e o irmão passar o ano novo na casa de um tio dele em Santo André. Então quando deu lá pelas 2 ou 3 horas da manhã, todos foram dormir. E no quarto que ele dormiu o tio e a tia numa cama de casal, ele e a prima dele em camas de solteiro. Ele disse que era um quarto bem grande, que atualmente esse quarto é uma sala. Na casa do tio dele era um cômodo grande. E a porta desse quarto ficou com uma frestinha aberta, onde entrava um pouquinho de iluminação. Então ele se deitou, estava deitado lá, todo mundo dormindo, e ele não conseguia dormir. Ele disse que sentia uma ansiedade assim, sem explicação. E ficava olhando para a fresta daquela porta, não conseguia dormir, quando de repente ele viu como se fosse um flash, que durou uns 3 segundos pela fresta daquela porta. Ele disse que arregalou o olho e ficou bem quietinho ali, prestando atenção no que estava acontecendo. Quando entrou pela porta, a silhueta de algo que parecia humanoide. Era um corpo humanoide, porém tinha a cabeça muito grande. O engraçado é que esse ser entrou pela porta, mas a porta não abriu, a porta não se mexeu e ele entrou. O ser tinha por volta de 1,20 m de altura, era pequeno, era baixo. Mas ele disse que apesar da pequena iluminação que entrava pela porta, estava muito escuro o quarto e ele não conseguia ver direito. E além de tudo, ele estava lá no fundo do quarto, que estava muito escuro. Então esse ser andou e foi até ele e começou a palpar ele. E quando chegou na boca, o bicho enfiou o dedo na boca dele. Imagina, você tá lá dormindo, entra um ser, aí começa a te apalpar, aí ele chega na boca e enfia o dedo na boca. O que o garoto fez? Mordeu o dedo do ET, do bicho, né? Ele disse que mordeu com tanta força que o bicho tentava tirar o dedo da boca dele. Ele disse que ele deu uma mordida ali fortinha, que no mínimo dava pra ficar com uma marca ali no dedo por uns 2 dias. Só que ele acabou soltando o dedo daquilo, porque ele ficou com medo daquilo revidar de alguma forma. Então ele soltou. E no que ele soltou, o ser foi embora do mesmo jeito que veio. E depois de um tempo ele viu o clarão novamente, aquele flash assim que durou 3 segundos e apagou. Bom, naquela noite ele não conseguiu dormir. Ele ficou bem quietinho ali, acordado, e esperou o primeiro que levantasse, que acordasse. E a primeira pessoa que acordou naquele dia foi a avó dele. E então, cada um que ia acordando e levantando, ele ia olhando na mão da pessoa para ver se tinha marca de mordida, pra, né, vai que é algum dos meus parentes. Mas no fundo ele sabia que não era ninguém, e realmente ele não achou marca de dente na mão de ninguém. E também ninguém tinha 1,20 m de altura, ele era a única criança ali, não tinha ninguém com aquela estatura ali, a não ser ele e o irmão dele, acho que era menor ainda, sei lá, era mais novo, muito mais novo, não sei. Mas sei que não tinha ninguém com aquelas características lá e não tinha ninguém com mordida no dedo. Depois desse acontecimento, e um tempo depois, ele foi, né, vendo, pesquisando e tal. E hoje ele acha que ele foi visitado por um extraterrestre do tipo Grey. Sim, aqueles que fazem experiências com seres humanos e estão cagando e andando porque a gente tá sentindo. Bem feito, tomou uma mordida no dedo. Ele só lembra que quando ele mordeu o dedo daquilo, era uma pele grossa e fria. E o rapaz jura, pelo que você quiser, que essa história é verdadeira. Isso é real e isso aconteceu. Você acredita? Eu acredito, pra variar, acredito em tudo que me contam. Não em tudo. Mas ele foi visitado por um ET. Acontece, o interessante é que ele não paralisou, né? Esse ET é meio iniciante na arte de abduzir e de fazer experiências. Porque as histórias que eu conheço, nesse caso, o que aconteceria? Ele congelaria todo mundo ao redor, né? Todos teriam como se fosse uma paralisia, ou eles não acordariam. Ele, no caso, teria uma paralisia
E aí as coisas aconteceriam. Seria abduzido, ninguém ia lembrar, ninguém ia... Mas no caso todo mundo tava ali normal, o moleque ficou acordado, conseguiu até morder o dedo do ET e o ET foi embora correndo. O caso é que se ele foi abduzido e ele mesmo não lembra, ele só lembra desse episódio, mas na verdade teve um lapso de tempo aí, ele foi abduzido por alguns instantes. Ou foi feito realmente alguma coisa nele ali na cama mesmo e ele não se lembra? Eu acho muito interessante esses casos de abdução, dessas visitas aí de alienígenas dentro da nossa casa. Isso é assustador. Se eles realmente entram na nossa casa. Ou vocês assistiram o filme Contato de Quarto Grau? Tá, o filme em si não é de verdade, mas eu acho que ele foi baseado num caso real, que não foi contado por aí. Ah, tá entrando aqui Fox Mulder falando, sabe? E eu tenho uma dica de livro pra vocês. Sequestros alienígenas. Investigando ufologia com e sem hipnose. Tô falando, nem pensei muito pra pegar esse livro e é disso que eu tô falando, entendeu? Eles fazem hipnose na pessoa e ela acaba lembrando de algo que ela não lembraria conscientemente, né? Assim, lembro, papá. Mas com a hipnose ela acaba se lembrando, como no filme Contato de Quarto Grau, que ela foi abduzida. E existem vários casos de abdução. Às vezes você que está assistindo esse vídeo já foi abduzido ou está sendo abduzido e nem sabe disso. Aqui fala um pouco mais a respeito de sequestros alienígenas. Isso dá medo, acho que isso dá mais medo que fantasma. À venda lá na loja sobrenatural.com.br. E se vocês gostaram desse relato, desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, seja o nosso patrão no Patreon. Se quiser enviar alguma coisa pra gente, este é o endereço da caixa postal. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!